Ex-governador Sérgio Cabral presta depoimento à CPI da Alerj. Relator apresenta parecer contrário à aprovação das contas do governo relativas a 2018. E deputados discutem volta da geral do Maracanã. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI do Rio Previdência ouviu nesta terça-feira o depoimento do ex-governador Sérgio Cabral. Questionado sobre a Operação Delaware, que antecipou recursos para o fundo no mercado internacional, Cabral negou que tenha influenciado na decisão e afirmou que dava total autonomia para os técnicos como Wilson Risolia e Gustavo Barbosa, que presidiram o Rio Previdência. Ao longo do governo Sérgio Cabral, foram retirados cerca de 10 bilhões de reais que deveriam ser repassados à Rio Previdência e não foram. Além disso, o Rio Previdência fez uma operação de antecipação de receitas de royalties e participações especiais, que é uma espécie de empréstimo, e aprovou a realização de mais uma operação de mais 6 bilhões de reais, ou seja, deixou de repassar 10 bilhões ao Rio Previdência e se preparou para pegar antecipações de receitas no valor de 9 bilhões. Isso somado equivaleria, na época, a quase 25% do orçamento do Estado. O ex-governador afirma que não tinha conhecimento minucioso dessas decisões, que foram todas decisões tomadas por seus técnicos, que estiveram conosco na CPI afirmando justamente o contrário, que haviam alertado ao ex-governador de que essas operações, de que essas decisões poderiam levar a um enfraquecimento e a um desequilíbrio do Rio Previdência. Então, a gente vai ter que continuar as investigações e entender essa cadeia de comando, porque o que aconteceu com o Rio Previdência durante a gestão Cabral e durante a gestão Pezão acabou levando ao que se configurou como o maior desequilíbrio das contas públicas do Estado e o maior rombo nas contas públicas do Rio de Janeiro. Ele responsabilizou o ex-governador Luiz Fernando Pezão de duas maneiras. Primeiro, afirmando que os desequilíbrios do Rio Previdência seriam decorrentes de reajustes mal calculados que o Pezão teria dado no ano de 2014. O que é frágil porque as operações de antecipação já haviam sido planejadas no governo do próprio Sérgio Cabral desde 2011. E, em segundo lugar, ele responsabilizou o governo Pezão porque a gestão e a captação dos recursos no exterior, de fato, já se deram durante o governo de Pezão, embora todo o desenho e toda a arquitetura tenham sido realizadas no governo de Sérgio Cabral. O ex-governador também garantiu que não cometeu nenhuma irregularidade na gestão do Rio Previdência e também isentou os técnicos de qualquer conduta ilícita. O deputado Márcio Canella pediu vista do parecer que analisa as contas do governo Luiz Fernando Pezão relativas a 2018. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo e o relator do documento, Rodrigo Amorim, adiantaram os votos pela rejeição durante a audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj nesta terça-feira. O Tribunal de Contas do Estado recomendou que a Comissão de Orçamento da Casa rejeite as contas do governo. O relatório do TCE apontou 14 irregularidades cometidas no ano passado pela gestão do ex-governador Pezão. Nós hoje já colhemos 3 votos, os 3 votos pela rejeição das contas do ex-governador Pezão no exercício 2018. O meu relatório foi no sentido da rejeição das contas. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, num movimento muito similar ao que tem acontecido na Assembleia, de restauração e recuperação institucional das casas, apresentou um relatório de 900 e tantas páginas, absolutamente técnico, onde apontou 14 irregularidades. Dentre essas irregularidades, eu fiz um voto, obviamente, com minúcias ali de cada irregularidade dessa, acompanhei o relatório e apresentei o voto pela rejeição das contas do ex-governador Pezão referentes ao exercício de 2018. O Rio de Janeiro poderá criar a Semana Estadual do Ensino Agrícola. Os presidentes das comissões de Educação e Ciência e Tecnologia vão apresentar a proposta à mesa diretora da Alerj. Nesta terça-feira, as comissões realizaram uma audiência conjunta para debater a situação das escolas agrícolas do Estado. O Estado do Rio tem 5 escolas agrícolas. Em Nova Friburgo, Magé, Itaperuna, Teresópolis e Valença. A cidade de Itaboraí também já teve uma escola agrícola que foi fechada em 2016. Segundo a representante da Secretaria de Educação, o governo do estado pretende elaborar uma política específica para essas escolas. Lilian Aparecida informou que a secretaria vai ouvir representantes de cada unidade para saber as demandas.
Para o pró-reitor do Instituto Federal do Rio, professor José Arimateia, o desafio desse debate é garantir que as escolas abertas hoje não tenham o mesmo destino que foi dado à unidade fechada em Itaboraí. Se a gente não fizer esse pensar fora da caixinha, né, a chance de dar errado um projeto de educação no campo, ela é muito grande. Além de pensar fora da caixinha, significa que você vai atuar com um público que é pequeno, mas tem especificidade de morar longe, de morar no campo, de ter dificuldade de acesso muitas das vezes ao simples transporte ou dificuldade de acesso a estruturas de tecnologia, de acesso à internet e tudo mais, que você tem que pensar esse aluno diferente do aluno do meio rural, do meio urbano. Para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, as escolas agrícolas são fundamentais na formação de novos quadros na área, além de exercer um papel importante na chamada sucessão rural. O parlamentar falou ainda sobre as iniciativas legislativas que vão ser apresentadas em conjunto pelas comissões. Esse é um tema fundamental que envolve a educação, que envolve a agricultura, que envolve a economia, que envolve a tecnologia. Eu acho que a audiência recolocou o tema em evidência, tem encaminhamentos objetivos, querendo fazer uma nova rodada para tratar da reativação da Escola de Itaboraí, para tratar da questão curricular, da formação continuada dos profissionais de educação dessas escolas, para tratar da criação do cargo de trabalhador rural nos colégios agrícolas, porque estão formando trabalhadores rurais, e os colégios que formam esses novos trabalhadores rurais não têm eles mesmos trabalhadores rurais para cuidar das áreas de plantio que existem nesses colégios, que são as áreas de experiência de campo, que essas escolas desenvolvem. Portanto, acho que foi muito importante, foi um passo adiante para não deixar morrer, não deixar cair na invisibilidade o ensino agrícola no Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, lembrou que apenas 3% da população do estado está localizada na área rural. Mas para ele, apesar do baixo índice, é fundamental debater as políticas públicas para o setor. Mesmo assim, a gente tem que investir nas escolas agrícolas por várias razões. Primeiro, porque a agricultura continua tendo uma importância no estado do Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista econômico quanto social, em termos de soberania alimentar. Segundo, porque eu acho que é um desafio nosso fazer com que o nosso meio rural seja atraente, né? A gente, quando pensa a importância de um meio ambiente equilibrado, de cidades saudáveis, sustentáveis, não dá para a gente não pensar a necessidade de termos áreas rurais, produção agrícola, produção de alimentos, onde as pessoas estejam participando desse processo com qualidade de vida, né? A gente já há algum tempo tem trabalhado para superar no Brasil uma ideia de que o meio rural é um meio pobre. Não, o meio rural tem que ser um meio com qualidade de vida, com respeito ambiental, com oferta de serviços, de educação de qualidade. E a educação agrícola é fundamental para que o estado do Rio de Janeiro viva isso. 90% dos suicídios poderiam ser evitados, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nesta terça-feira, a Escola do Legislativo, em parceria com o Serviço de Psicologia do Departamento de Assistência Médica da Alerj, realizou o seminário Setembro Amarelo. Os palestrantes enumeraram diversas formas dos profissionais de saúde e da sociedade ajudarem na prevenção do suicídio, a maioria delas baseadas na escuta. A ideia da escuta é a ideia dessa possibilidade de receber, de recolher o que aquela pessoa que está passando por uma dor que parece intolerável, insuportável, tem a dizer. Porque, no fundo, todo mundo reconhece dor. A gente sabe o que é isso, a gente pode não ter a mesma experiência de dor, mas a gente tem alguma experiência de dor. Então é possível ouvir, é possível escutar o que aquela pessoa tem a dizer sobre o seu sofrimento com base nesse reconhecimento de uma coisa que faz parte da condição humana. O psiquiatra e professor de medicina da UERJ, Hélio Rocha, afirmou que há formas de identificar quando pessoas planejam tirar a própria vida. Além da importância da disponibilidade da família e dos amigos em escutar essas pessoas, o professor afirma que é essencial preparar os profissionais de saúde para identificarem em que nível de risco está o paciente e, quando for necessário, acionar a emergência psiquiátrica. Algumas pessoas falam claramente sobre desejo de morrer, sobre vontade de se matar, mas tem pessoas que falam indiretamente sobre isso quando dizem que estão com pensamentos ruins, que são peso para os outros, para a família, que não querem estar mais vivas.
e também podem mudar o comportamento, ou escrever cartas, ou dar sinais indiretos disso no comportamento, na medida em que elas mudam e podem começar a se despedir e a dar sinais de que estão se despedindo na vida. Ver essa linguagem direta através do comportamento e do que é dito é importante para começar a falar claramente sobre suicídio e, a partir de uma conversa clara sobre suicídio, a gente poder dar acesso ao cuidado de saúde mental a essa pessoa. Por dia, no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio. No mundo, a cada ano, quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida. Segundo os palestrantes, o suicídio acontece como um desfecho de uma crise, muitas vezes associada a transtornos mentais, mas que pode estar vinculada a sintomas do mundo contemporâneo. A depressão e a ansiedade, mas os estados depressivos, eles são um sintoma com uma estatística grande no mundo contemporâneo. Então, eles são, sim, sintomas individuais, podem existir como quadros clínicos caracterizados, mas eles são também um sintoma do mundo contemporâneo. Esse manejo da frustração se torna extremamente importante no mundo de hoje, inclusive para ser ensinado para as crianças e para os jovens, o manejo da frustração, e ele é que não combina com esse imperativo da felicidade. As pessoas que precisam de atendimento podem recorrer ao Centro de Valorização da Vida, grupo de voluntários que oferece apoio emocional gratuito, garantindo o anonimato e o caráter confidencial da conversa. O mais comum é o telefone 188, mas nós temos todos os tipos de comunicação. Se abrir o site cvb.org.br, vai encontrar ali o e-mail, o chat, pode também ter atendimento pessoal quando for a um posto. No caso do Rio de Janeiro, só tem no posto Centro, que é na rua Leandro Martins, 22, sala 707. Os parlamentares discutiram proposta dos deputados André Ceciliano e Zeidan Lula, que pede a realização de obras para a volta da Geral do Maracanã. A ideia é criar setores populares com ingressos mais baratos. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Priscila Leão. Em sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 14 vetos do governo a projetos aprovados na LERJ. 8 foram rejeitados, entre eles o veto parcial ao texto do governo que cria um regime diferenciado de tributação para o setor de joalherias, ourivesaria e bijuterias. O governo vetou o artigo que incluía o setor de relojoaria no benefício. O veto foi derrubado. Nós não produzimos relógios. Relógios são produzidos em outras unidades da federação. Nós vendemos relógios. Então os relógios têm mais ou menos um preço, os relógios mais populares, tabelado. E aqui no Rio de Janeiro seria muito mais caro que nos outros estados, porque aqui teria uma alíquota cheia, né? Então, foi nesse sentido que houve acordo no Colégio de Líderes para o veto ser derrubado. A mensagem que altera o Estatuto da Polícia Militar do Estado também recebeu veto parcial do governo. No Estatuto é previsto que policiais sejam transferidos para a reserva remunerada ao atingirem idades determinadas para cada patente. A proposta garante que oficiais que ocupem cargos de secretário, subsecretário estadual da Polícia Militar, subchefe operacional do Estado-Maior e coordenador de inteligência permaneçam na ativa até a exoneração dos cargos de assessoramento de alto nível. O governo vetou a emenda incluída no texto para contemplar os praças da PM. O veto foi rejeitado. Outro veto rejeitado foi ao projeto do deputado Marcos Miller, que proíbe a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação que esteja suspensa, mas que ainda esteja no prazo para o motorista recorrer. Caso haja o bloqueio total desse documento, o agente de trânsito deverá informar ao condutor o prazo determinado para ele apresentar a defesa. Também foi discutido o veto ao projeto do deputado Carlos Mink, que penaliza os estabelecimentos que praticarem ou permitirem atos de discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O local pode perder benefícios como créditos estaduais, além de pagar multa e até ser interditado. O artigo vetado tratava da multa que deveria ser aplicada a quem descumprisse a lei. Agora, com a derrubada do veto parcial,
os estabelecimentos que promoverem ou consentirem atividades ou atitudes racistas ou de intolerância religiosa vão pagar caro. Podem pagar mais de 35 mil e na reincidência serem interditados. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do ex-deputado Alexandre Correia que obriga boates, casas de shows e festas, além de cinemas e teatros, a instalarem sistema de iluminação, sinalização de emergência e detectores de fumaça. As regras devem seguir as normas da ABNT. Esse projeto foi aprovado em segunda discussão e segue agora para análise do governador. Também aprovado o projeto de resolução do deputado Dionísio Lins, que prevê a colocação da sigla dos partidos ao lado do nome dos parlamentares no painel eletrônico do plenário. O texto será promulgado. O Poder Legislativo é uma casa do povo, não é? Você vê repleto de gente de todos os segmentos para acompanhar o trabalho do parlamentar. A minha visão é que não pode você ser um parlamentar, atuar nessa casa com ato republicano, defendendo o interesse da população e a população não saber identificar de que partido você é. Então a finalidade que eu agradeço todos os deputados, o presidente dessa Casa de Lei, André Siriano, de ter aprovado essa lei, essa resolução, é que a população, ao ver o deputado fazendo a sua apresentação de PL, aprovando a sua lei, ela vai ler do lado também de que partido ele é. Os deputados Zeidan Lula e André Siciliano querem autorizar a realização de obras de segurança para retirar as cadeiras da parte inferior do Maracanã, conhecida antigamente como Geral. O objetivo é criar setores populares com ingressos mais baratos. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. É uma proposta para democratizar ainda mais o futebol. Na verdade, já acontece em alguns estádios no Brasil, tem um exemplo lá no Rio Grande do Sul, em relação ao Internacional, reverteu parte da arquibancada em Geral. Então, veio daí a inspiração e a gente acha que com isso a gente vai melhorar o acesso da população que mais precisa para acompanhar os jogos de futebol no Maracanã. E essa mudança pode gerar ainda 10 mil lugares a mais no estádio. Então, é viável, os clubes terão interesse em fazer essa obra, sem dúvida nenhuma. O Rio de Janeiro pode ter um código de segurança contra incêndio e pânico. O projeto de lei complementar elaborado pela CPI, que investigou a venda de laudos e certificados por militares do Corpo de Bombeiros, pretende garantir a segurança em edificações, áreas de risco e estruturas provisórias. A matéria recebeu 60 emendas e retornou às comissões técnicas. O que a gente pretende com esse projeto é dar transparência às decisões do Corpo de Bombeiros, permitir um canal hierárquico de revisão, né? Dar celeridade e também que o próprio o requerente possa acompanhar o seu procedimento, né? Não haja necessidade de utilizar outros profissionais para apresentar o requerimento. Então, eu acho que o trabalho desenvolvido na CPI vai possibilitar a construção de um novo código que é tão importante em qualquer momento para a liberação de espetáculos ou de eventos. O deputado Marcelo do Seudino quer criar o programa Casas da Esperança nos municípios do Rio, São Gonçalo, São João de Meriti, Belfor Roxo, Campos, Caxias, Magé, Nova Iguaçu, Petrópolis e Guapimirim. A ideia é oferecer apoio a menores vítimas e os familiares, com atendimento psicológico, pedagógico e capacitação profissional. A proposta aprovada segue para a análise do governador. 70%, infelizmente 70% das violências sexuais, seja ela quais for, ela ocorre dentro de casa. Então, normalmente, essas vítimas são dependentes economicamente dessas pessoas. E aí essa casa serve exatamente para isso, para amparar no momento de dificuldade, acolher, profissionalizar e direcionar para que possa voltar
e ter uma vida digna dentro da sociedade. O uso de artefatos pirotécnicos ou fogos de artifício em ambientes fechados para a realização de eventos só poderá acontecer com a autorização documentada do Corpo de Bombeiros. Essa documentação poderá ser expedida para o dia do evento ou periodicamente, e quem descumprir a regra poderá ser multado. Essa matéria do ex-deputado Átila Nunes, ela foi aprovada aqui no plenário da Alerj e segue agora para análise do governador. E o deputado Léo Vieira quer regulamentar a utilização de espaços para a realização de festivais de pipa. Os pipódromos devem estar localizados em área restrita aos participantes e a uma distância mínima de 1 quilômetro de rodovias públicas e redes elétricas. A linha esportiva de competição só poderá ser utilizada nos pipódromos, que devem ser autorizados e fiscalizados pelo poder público. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. A gente precisava de um local específico para ter a prática da pipa com segurança e também fornecer segurança às pessoas que estão no entorno. O pipódromo é muito importante para ter segurança. São 1.000 metros fora de rodovias, estradas e redes elétricas. Então foi uma grande vitória, graças a Deus, e também essa casa abençoada que aprovou nosso projeto. A lei que trata da oferta de ensino religioso nas escolas da rede pública do Estado pode ser alterada. O deputado Carlos Mink quer que os alunos que optarem por não terem aulas de religião tenham aulas das disciplinas em que tiverem maior dificuldade. O projeto foi aprovado em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. Neste horário, vai ter que ter uma outra aula de reforço de português, matemática, etc. Assim, quem não quiser fazer essa cadeira, fará uma outra. Resolve os problemas? Não, mas já é um adianto. Vai ter outra disciplina, ganha o aluno e a gente enfraquece um pouco essa história de escola ser local de pregação religiosa. Estabelecimentos onde haja reunião de público, como estádios, boates, clubes, equipamentos culturais, supermercados, shoppings, aeroportos e terminais de transportes públicos, deverão cumprir o que determina o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. As prefeituras só poderão emitir os alvarás de funcionamento após o cumprimento de todas as exigências. Os locais que comportarem mais de 1.000 pessoas devem organizar brigadas de incêndio. Quem descumprir a lei poderá sofrer punições administrativas, cíveis e penais. O texto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. E o deputado Valdec Carneiro quer aperfeiçoar a forma de composição do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras. Pela proposta, farão parte do fórum os autores do projeto, os presidentes ou membros escolhidos por eles, das comissões de defesa da mulher, direitos humanos e combate às discriminações, além de 6 mulheres da sociedade civil indicadas por coletivos de mulheres negras. O projeto recebeu 5 emendas. Esse projeto nosso é apenas para acrescentar uma comissão que nos parece importante que esteja representada na coordenação colegiada, que é a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, para aperfeiçoar o funcionamento de um fórum que já existe há 2 anos e que tem produzido pautas relevantes e encaminhamentos importantes para a luta desse segmento ainda tão desprovido de direitos, que é o segmento de mulheres negras do Estado. Empresas públicas e particulares que forneçam planos de saúde aos funcionários podem ser obrigadas a divulgarem a resolução da Agência Nacional de Saúde, que garante a cobertura do plano, mesmo em caso de demissões. O prazo mínimo é de 6 meses e o máximo de 2 anos. Esses funcionários também ficam isentos de carência, mesmo fazendo portabilidade. Essa matéria é do deputado afastado Luiz Martins e foi aprovada em segunda discussão. A Assembleia Legislativa pode ter um disque prevenção às drogas. O objetivo é criar um telefone 0800 para os cidadãos que precisem de orientações sobre prevenção, tratamento, além de ser um canal para receber denúncias de clínicas públicas e privadas que tratam de dependentes químicos. A matéria dos deputados Daniel Librelon e Samuel Malafaia foi aprovada. Informações esclarecedoras para ajudar a vencer aquilo que ele foi vencido por uma substância. Então, esse projeto ele não vem eliminar nenhum tipo de tratamento pelas clínicas terapêuticas, pela saúde, pelo contrário, é para fazer encaminhamento.
e orientação para aquelas pessoas que precisam. Já a deputada enfermeira Rejane quer criar regras para a coleta de sangue por profissionais de enfermagem. A proposta admite a coleta domiciliar para a formação de diagnóstico, investigação epidemiológica, pré-operatório e acompanhamento clínico, quando as condições do paciente assim exigirem. Os profissionais que estiverem escalados para a coleta deverão ser excluídos das demais atividades de recolhimento e entrega de insumos e materiais em unidades laboratoriais. Também serão garantidos treinamento e educação continuados, além de equipamentos de proteção individual. O profissional que não se sentir capacitado poderá recusar o convite. O projeto foi aprovado em primeira discussão. O governo pode ser autorizado a criar uma unidade do Colégio da Polícia Militar em São Gonçalo. O texto do deputado Felipe Poubel foi aprovado e pode virar lei. Pode ser obrigado nas operações de barreira fiscal do Estado o atendimento prioritário aos veículos de transporte de medicamentos e insumos médico-hospitalares e às empresas de transporte de valores que movimentam bens de alto valor agregado. Os bens devem estar documentados. A proposta dos deputados Rodrigo Amorim e Marcos Miller foi aprovada e retorna à pauta para mais uma votação. A lei que criou o livro dos heróis do Estado do Rio pode ser alterada. O objetivo é que só possam ser homenageadas pessoas mortas há mais de 10 anos e não 50 anos, como dizia o texto original. O projeto das deputadas Marta Rocha, Tia Ju, Zeidan Lula, enfermeira Regiane, Lucinha e dos ex-deputados Paulo Ramos, Nelson Gonçalves, Cidinha Campos, Márcia Giovanni, Daniele Guerreiro, Ana Paula Richuan e Nivaldo Mulim foi aprovado em primeira discussão. A gente quer anteceder, andar um pouco para frente e deixar de exigir 50 anos para apenas 10 anos, para que as pessoas possam, num tempo real e concreto, conhecer e cultivar os seus heróis. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.